É com muita alegria, então, que damos a todos as boas-vindas à Bienal das Rodovias 2024. Promovida pela BCR, Melhores Rodovias do Brasil, a Bienal é o maior evento do setor e conta com a participação de especialistas, autoridades, pesquisadores, jornalistas e formadores de opinião de todo o Brasil e do exterior, para a troca de experiências, informações e boas ideias. Nesta edição, a Bienal terá como eixo temático a sustentabilidade. Convidamos a todos, inclusive, a acessarem a sua loja do aplicativo e baixar o aplicativo Bienal nas Rodovias. Bom, senhoras e senhores, então vamos convidar gentilmente aqui para compor esse dispositivo, essa abertura de evento, a chefe de gabinete da Superintendência de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Cíntia Ruas, que será a moderadora. Uma salva de palmas, por gentileza. Na sequência, convidamos o coordenador do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, Alex Bager. Na sequência, convidamos a diretora da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Mayla Fukushima. Convidamos agora a diretora-presidente da RET Brasil, Érica Naomi Saito. E, por fim, convidamos a assessora jurídica e agente de compliance da Tamoios, Tatiana Destro. Bom, senhoras e senhores, acho que todos já estão com fone de ouvido. Daremos então agora início ao evento. Passamos agora a palavra que irá intermediar o debate com os demais participantes para a moderadora, a senhora Cíntia Ruas. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Tá ótimo. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Nosso painel é sobre preservação da fauna nas rodovias brasileiras. Então, vai ter muito assunto aqui de passagem de fauna, prevenção de acidentes. E eu gostaria só de contextualizar um pouco esse assunto em relação à NTT e às nossas concessões de infraestrutura. A gente tem trabalhado desde 2019, né, já prevendo passagens de fauna nos nossos programas de exploração rodoviária. A gente tem um ciclo de investimentos próprio para isso e a gente tem percebido melhoras e muito feedback positivo em relação a isso, né? Nem todos os nossos contratos já firmados têm, né, passagens de fauna apropriadas, mas de uns tempos para cá isso tem sido uma realidade e eu acredito que é algo que cada dia que passa tem mais tecnologia, mais avanços relacionados a isso. Então eu vou já passar para a primeira pergunta para a Érica Naomi. Quais os principais desafios enfrentados para a preservação ou conservação, né, da biodiversidade em regiões impactadas pelas rodovias? Tá certo. Bom dia, gente. Estão me escutando bem? Aqui é meio esquisito, então vi que todo mundo confirmou, beleza. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à BCR pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre fauna, sobre bicho, né? Coisa mais linda. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu não poderia deixar de agradecer também a Solange, que fez aí a ponte com a BCR. Muito obrigada. Tá um pouco, como é que é? Tá um pouco baixo e agora? Fechou, deixa eu colocar mais assim. Também queria agradecer a Vita Neotrópica, na figura ali do Pedro Balieiro, que é patrocinador da RET Brasil, patrocinou minha vinda para cá. Então, muito obrigada, bom dia a todos. Respondendo a pergunta, então, da Cíntia, quando a gente fala de fauna e rodovias, a gente está falando aí de um monte de impactos. Não vai dar tempo de falar deles todos hoje, mas a gente sabe aí que quando tem uma rodovia, a fauna sofre muito, né? E, infelizmente, sofre também preconceito. E eu estou feliz de estar aqui falando sobre isso hoje, vendo algumas pessoas interessadas, porque a fauna é sempre um tema um pouco relegado aí, costuma ser bastante relegado.
A gente pode citar vários tipos de impactos. A gente pode citar a fragmentação dos ambientes, né, a degradação, descaracterização dos ambientes naturais, a falta de conectividade. E quando tem uma rodovia também, ela pode ser uma barreira para a dispersão dos animais. Acaba que algumas populações vão ficando restritas às suas margens, e isso pode reduzir o fluxo gênico, então elas ficam mais suscetíveis aí ao risco de extinção. E um dos problemas mais graves é a questão da mortalidade direta, é a questão do atropelamento de fauna, das colisões veiculares, que é o que eu vou me focar hoje aqui nesse tema, e a gente sabe que é um problema gigante, né? Milhares de animais eles são mortos nas nossas rodovias, é um problema muito grave, é uma das maiores ameaças hoje em dia. E não bastasse isso, quando um animal de médio e grande porte atravessa a pista, isso pode gerar um acidente enorme, né? Então pode causar danos materiais, danos psicológicos, físicos para as pessoas. Então, quando a gente fala em mitigar as colisões, a gente fala em estar protegendo sim os animais, mas também protegendo a vida dos usuários da rodovia. Então isso é muito importante. Então, falando de desafios aí, Cíntia, para implementar medidas de mitigação, eu posso citar muitas coisas, mas a primeira delas é que a gente no Brasil começou a se preocupar com isso muito tardiamente. Então a gente ainda é muito jovenzinho comparando com os Estados Unidos, Canadá, né, que já tem uma tradição em proteger a fauna. São exemplos, né? A gente ainda está muito jovem, não acumulamos ainda muita prática e muita experiência. A outra coisa é a questão de que a gente não conhece muito bem esse impacto. Algumas regiões do Brasil a gente tem um conhecimento bom, mas em geral não se tem muito conhecimento ainda. Tá? Isso dificulta um pouco em mitigar o impacto. E os monitoramentos têm que ser feitos por pessoas qualificadas, tá, gente? Então, às vezes o pessoal está lá monitorando, levantando um monte de animal atropelado, não sabe como analisar, não sabe onde implantar, não escolhe direito o grupo-alvo e aí fica gastando recurso, né? Então, isso também é um impeditivo. Aí, duas outras coisas que eu queria falar bastante hoje é da questão que existe sim o conhecimento de como mitigar, então existe produção acadêmica, científica, mas tem um gap enorme aí até chegar na tomada de decisão. Então a gente precisa estreitar esse laço entre o conhecimento acadêmico e a prática, precisa ter orientações mais claras, a gente às vezes fica perdido, como que deve ser um passafauna? Né? O que funciona? Então, isso a gente tem algumas orientações, a RET Brasil tem trabalhado em relação a isso, a gente fez um manual ali para o estado do Mato Grosso do Sul, e que acabou virando uma política pública, hoje ele pode ser uma referência aí para todo o Brasil, mas ainda assim a gente falta, né, aprimorar esse tipo de instrumento e estreitar os laços. A outra coisa é a questão de que, tudo bem, às vezes a gente faz um bom levantamento, um monitoramento, tem um bom plano de mitigação, mas aí esbarra na questão do custo. Chega lá no administrativo financeiro, às vezes é barrado, infelizmente. Porque a gente não tem uma segurança de que isso é um bom investimento, né? E na verdade é. Existem poucos estudos aqui no Brasil, 2, né, para te dizer a verdade, mas um é no Mato Grosso do Sul, outro é em São Paulo, mas ainda faltam mais estudos para dar mais segurança. O que vale mais a pena? Um bueiro triplo celular? Ou uma galeria de 2 metros? Ou um viaduto vegetado? A gente não sabe o que mais vale a pena. Então, essa decisão ela precisa ser tomada embasada. Isso falta ainda no Brasil, acho que é um desafio. No meu doutorado eu vou trabalhar com isso. Quem quiser me ajudar, eu convido, né, a participar desse estudo. Então é isso, eu acho assim, que tem muitos desafios. Mas finalizando a minha fala, a gente não pode fazer com que esses desafios sejam impeditivos. Né? A gente não pode ficar criando mais barreiras do que já tem para a fauna. A gente tem um compromisso aqui, eu gostei da fala do presidente da BCR, falando que nós temos um compromisso, não vamos retroceder e só evoluir. Né? Então não é desculpa, a gente tem que buscar estradas mais seguras para todos, mais seguras para a fauna e também para as pessoas. Muito obrigada, Érica. Eu acredito que falta realmente um pouco de dado, né?
É isso. Ontem eu estava conversando com um colega lá da NTT, o Fernando Feitosa, que trabalha na área de rodovias, e ele estava comentando que falta até um levantamento assim de correlação de acidentes que envolvam vidas humanas com vidas de animais, Com né? certeza. A É questão do esse tipo de acidente é muito importante, né? Assim, os dados que a Polícia Rodoviária Federal fornece são valiosíssimos. A gente precisa utilizar esses dados e não utilizamos, né? Não, com certeza. Obrigada, Érica. Para a Tatiana, agora eu vou fazer uma pergunta acerca de como o planejamento e a construção de novas rodovias podem ser feitos de forma a minimizar o impacto na fauna no local. Vê se funcionou. Tá funcionando? Tá. Pronto. Obrigada, Cíntia. Eu fico feliz de saber que a gente está muito alinhado aqui no curso. O que eu trago hoje para o nosso debate, está falhando, né? Eu acho que é o microfone, gente. Pode ser. Pronto. Então, acho que estamos muito alinhados. Então, o que eu trago vai muito em linha do que já foi falado aqui, né? Pensando um pouco em construção de novas rodovias, né? A gente tem que pensar que desde a origem, desde o início do estudo, então naquele estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, deve ser pensado aí os gestores públicos, com a participação dos órgãos ambientais, parceiro privado, que muitas vezes consegue contribuir nesse momento, porque o traçado, a escolha daquele caminho, daquela rodovia, pode impactar diretamente na preservação da fauna ali do local. Então, a participação ativa nesse estudo é muito importante. Entendo que também... Posso continuar aqui? Entendo também que quando a gente fala de preservação de fauna, a gente com certeza tem que falar de passagens de fauna. Então, a passagem de fauna nas rodovias tradicionais, né, as rodovias que cortam ali o habitat, eles precisam dessa passagem. Porque se não houver ou uma passagem subterrânea ou uma aérea, esses animais eles vão acabar cruzando a rodovia e gerando, sim, atropelamentos, acidentes, e acaba sendo um problema muito mais grave do que aparentemente as pessoas julgam, né? Então não é só um animal. Primeiro que não é só um animal, mas são vidas humanas também. A gente está falando de segurança viária. E aqui eu queria trazer um case de sucesso que eu acho que o parceiro privado ele tem muito a contribuir com novas tecnologias. Falando em construção de rodovias, a gente tem que pensar que é função ali, é dever daquele parceiro privado, quando ele assume uma PPP, uma concessão, e ele tem uma obra, ele pensar que tipo de tecnologia pode ser utilizada para evitar um desmatamento que, consequentemente, vai gerar um problema na fauna. E a Tamoios é um case de sucesso. A gente tem uma obra, quem conhece a nossa rodovia, né, a concessionária dos Tamoios, ali conhece a magnitude da nossa obra de ampliação ali do trecho de serra. A obra foi toda feita em pontes, viadutos e túneis. Com isso, a gente evitou, né, da passagem ali direta dos animais, então já foi um avanço. Mas nós utilizamos uma tecnologia que é de um teleférico de cargas, que é o que a gente chama de cable crane. Esse teleférico ele evitou 6 estádios de futebol de desmatamento. Então, com isso, a gente nota uma preservação significativa da nossa fauna e da nossa flora. Então, não é obrigação só do Estado. É obrigação de todos aqui, dos órgãos ambientais, do governo, né, enfim, da União, do parceiro público, privado e dos órgãos ambientais atuarem juntos e da sociedade cobrar para que a gente siga aí com essa harmonia de infraestrutura, meio ambiente, pensando sempre na sustentabilidade. Acho que é isso que eu precisava. Obrigada, Tatiana. Foi ótimo. Eu fiquei impressionada com essa informação que você deu agora aí do teleférico. Muito legal, muito bacana mesmo. E eu acho que sobre o tema também tem um ponto que é muito relevante, é sobre o que a política pública, o que os reguladores podem trazer de ganhos para esse tema também. E aqui vou trazer um pouco do nosso exemplo da NTT, né? A gente tem ali nos nossos contratos de concessão alguns padrões de desempenho do IFC, né, que é um braço do Banco Mundial, e tem, dentre eles, o padrão de desempenho, que é o número 6, que ele trata bem especificamente sobre conservação e biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos. Então, é muito ligado a isso. Então, a partir do momento que a gente começa a exigir das concessionárias, né, do parceiro privado, que isso já seja entregue ali à sociedade e tudo, isso acaba também trazendo um benefício, ainda não quantificável, concordo, acho que
falta realmente essa quantificação, mas traz um benefício à sociedade ainda muito acima do que a gente imagina, como a Tatiana comentou. E aí eu queria direcionar a pergunta à Mayla justamente sobre como, né, na sua opinião, as políticas públicas e a legislação podem ser aprimoradas para garantir a proteção da fauna nas rodovias brasileiras e quais as principais inovações incorporadas na decisão de diretoria número 22 de 2024 sobre o tema. Tá ligando, né? Tá ligando. Obrigada, Cíntia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, da BCR para a participação do painel, para a gente que é da CETESB mostrar um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, na verdade, pela equipe. E foi o que a gente vai apresentar hoje, falar um pouquinho, é o resultado de um trabalho aí intenso, apaixonado da equipe da CETESB, que está aqui representada pela Tiziana, Rodrigo, Camila e Fernanda, né? Então, eu queria agradecer a equipe também da CETESB, que trabalhou junto com a RET também, com o próprio Alex, né, com outros especialistas também aí nessa discussão de como mitigar o atropelamento de fauna em rodovias. E eu fico feliz também de escutar, né, que, na verdade, assim, as falas da Érica, acho que de todos do painel, a gente está alinhado com a mesma preocupação, né, em relação a esse tema. A CETESB vem trabalhando em relação a essa questão do atropelamento de fauna há muito tempo, né? Apesar de ser um tema novo no Brasil, então era uma preocupação, sempre foi uma preocupação muito grande do órgão licenciador, né? É lógico que a gente, quando pensa em atropelamento de fauna, a gente pensa primeiro em segurança do usuário, né? Mas a gente, como órgão licenciador, o foco também é proteção, salvaguarda da biodiversidade de fauna, flora no estado de São Paulo, né? A gente participou, né, do processo de licenciamento, até para fazer um gancho, da Tamoios. A gente acompanhou toda a implantação do trecho Serra, e foi, de fato, um case de sucesso a utilização do cable crane, que mitigou enormemente, né, a supressão de vegetação, com a proteção e conservação da flora e da fauna. E também vem acompanhando a passagem aérea da Tamoios, né, que tem mostrado resultados aí, muito relevantes, né, mostrando que funciona, né. E o que a decisão de diretoria trouxe, né? Então, só para contextualizar, essa decisão de diretoria, ela partiu, na verdade, de uma demanda que a gente tinha no licenciamento e uma preocupação também da CETESB em relação aos dados de monitoramento de fauna que a gente vinha recebendo, né? Então, a gente sempre trabalhou com isso, mas a gente focava muito a questão do atropelamento em trechos de rodovia que eram licenciados. A gente não olhava para a rodovia como um todo, né? A gente focava esse impacto naqueles trechos que eram duplicados, né? Ou dispositivos que eram implantados, então era muito localmente, né? A principal inovação, então, dessa decisão diretoria que foi publicada recentemente foi olhar para a malha rodoviária do Estado, então, como um todo, né? Tanto a concedida quanto a não concedida, né? Como foi esse trabalho? Na verdade, a gente vem recebendo, por meio de uma outra decisão de diretoria publicada em 2018, os dados de atropelamento, dessas ocorrências de atropelamento de fauna. De 2018 a 2022, a gente contabilizou 30 mil atropelamentos por ano, que é muita coisa, entre silvestres e domésticos, né? Mas quando a gente começou a olhar com mais cuidado, com mais profundidade para o dado, a gente viu que o dado tinha algumas falhas que a gente precisava aprimorar, que é um pouco isso que a Érica comentou, né? Então, a gente precisava melhorar a qualidade do dado. Então, a partir de 2021, então, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Câmara Ambiental no Estado de São Paulo, e que teve a participação de muita gente. Então, foi um trabalho, essa decisão de diretoria, ela é fruto de um trabalho democrático, né, a gente fala, né, porque assim, envolveu muita gente. CETESB, os especialistas, pesquisadores, a BCR, né, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura Logística e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, pesquisadores, como eu falei,
a Artesp também, que essa é uma preocupação da agência reguladora no estado de São Paulo. Então, assim, envolveu muita gente, inclusive sociedade civil, porque a proposta foi submetida à consulta pública, né? Então, foi um processo participativo, né? Democrático participativo. E que, como resultado, a gente publicou essa decisão de diretoria, então, que tem como foco, então, mitigar, né, conhecer, na verdade, melhor os dados de atropelamento para melhorar a eficiência das medidas mitigadoras, né, tanto das estruturas, né, tanto passagens de fauna, como cercamentos também, para a gente avaliar a eficiência da implementação dessas medidas, mas também com os dados melhor qualificados, subsidiar a elaboração de políticas públicas para a proteção da fauna no estado, né? Essa decisão de diretoria, ela tem alguns itens principais, né? Então, você tem, começa pela caracterização da malha rodoviária, então isso vai ser feito por malha, no caso das concessões, por área de concessão, né? Então, vai ter a caracterização dessa malha rodoviária e do entorno, para considerar, então, a paisagem também, porque a gente sabe que as coisas são dinâmicas, né? Em relação ao uso do solo, não dá para tratar a questão de atropelamento como de forma estática, né? Porque as coisas mudam. Também, ele prevê o inventário de fauna, conforme uma metodologia que foi discutida amplamente aí nessa decisão de diretoria, com pesquisadores, né, especialistas nesse assunto. Então, foi estabelecida uma metodologia para fazer esse inventário de fauna. E, a partir desses dados, então, a concessionária, vai apresentar propostas de medidas de aprimoramento de passagens. Porque as concessões, elas já têm feito essas medidas, já têm implementado, né, essas medidas mitigadoras. Então, é uma medida de aprimoramento dessas medidas e reforço de alguns trechos que podem ser considerados críticos, né? Então, a ideia é identificar as áreas críticas de atropelamento, né, as espécies-alvo, e estabelecer, então, as medidas para melhorar a eficiência dessas medidas, porque, de verdade, é tudo custo, né? E a outra coisa, depois, é monitorar essas medidas, se elas estão sendo eficazes ou não, né? E para lá na frente pensar em, de fato, usar esses dados para elaboração de políticas públicas, né? Uma coisa importante é que, assim, as concessionárias, elas já vêm fazendo isso, elas já têm esses dados, na verdade. Elas já têm esses dados, só que agora a gente vai precisar melhor qualificar esses dados. Elas vão ter um prazo de 2 anos para apresentar o plano de mitigação de atropelamento de fauna para a CETESB. E, a partir daí, a CETESB vai analisar os dados, vai ver as propostas e vai aprovar o plano da concessionária com recomendações ou não, né? Então, eu acho que o mais importante disso, eu acho que, na verdade, a gente está corroborando o outro, né, nesse entendimento, que a gente, como licenciador, está olhando em relação à segurança viária, mas também com foco na proteção da biodiversidade do estado, até porque a fauna também oferece serviço ecossistêmico aí, né, para a gente. Obrigada, Mayla. Muito interessante os seus comentários. Eu acho que, pensando em nível de desenvolvimento sustentável, a gente sempre tem que pensar em mitigação, né? Tem que ser realista em tudo que pode ser feito. E aí o mapeamento de riscos, acho que realmente é o início para conseguir, né, implementar algum trabalho, um planejamento ali interinstitucional, como é esse que está sendo feito em São Paulo. Muito bacana saber dessa iniciativa. E, claro, para a gente conseguir fazer tantas coisas interessantes, levantar dados e, né, fazer toda essa preservação e conservação da fauna ser mais eficiente, a gente precisa de tecnologia. Então, vou direcionar a pergunta para o Alex em relação a isso, sobre como as tecnologias podem ser usadas para monitorar e proteger a fauna em áreas próximas às rodovias, se existem exemplos de casos de sucesso e os principais resultados obtidos. Legal. Está dando para ouvir? Beleza. Bom, gente, eu quero, antes de mais nada, contar uma pequena história que acho que vai contextualizar bastante isso, Cíntia. Eu vou contar a história da princesa. A princesa, ela é uma loba que vive entre Mococa e São José do Rio Preto. Ela foi monitorada
pelo Rogério Cunha, que é um pesquisador que trabalha com lobo-guará em São Paulo, na verdade no Brasil inteiro. Ela foi monitorada por 382 dias com rádio colar. E uma das perguntas que o Rogério queria entender era como é que uma estrada que corta exatamente o meio da área de vida dessa loba impactava nela. E nós não estamos nem falando de atropelamento nesse momento, simplesmente como é que esse animal sofria com a passagem de uma estrada que é uma estrada municipal, na verdade. Em 382 dias, essa loba cruzou a estrada 322 dias. Praticamente uma vez por dia ela cruzou a estrada. E o que é pior, em 27 lugares diferentes. Nós estamos falando de um indivíduo em 10 quilômetros de estrada. Nós não estamos falando de uma população de lobo, nós não estamos falando dos cachorros do mato, dos tamanduás, de toda a comunidade faunística que é afetada dentro de um trecho inteiro. Eu estou falando de um indivíduo. E nós hoje balizamos toda a tomada de decisão de medida de mitigação em pontos fixos. Essa loba, ela muda de lugar, o seu comportamento de passagem conforme a época do ano. Se ela está no cio, se ela está buscando comida, se ela está buscando parceiros. Como é que eu hoje, usando as tecnologias que nós utilizamos, e eu não estou dizendo que passagem não funciona, passagem é maravilhosa, só que passagem, placa, redutor de velocidade, todos eles têm um único problema, são fixos. Eles resolvem o problema naquele ponto. E todo o resto que a gente tem no nosso trecho de concessão. Como é que a gente resolve isso? Um estudo de caso. Nós trabalhamos com o pessoal da SPMar. Nós temos uma startup que trabalha com tecnologia para resolver o problema de impacto de rodovias e ferrovias na biodiversidade. Nós criamos os quilômetros de proteção, que são modelos preditivos, que hoje atingem 86% de precisão para 100% da malha do Brasil. Nós temos 400 mil quilômetros modelados hoje prontos. O que nós fizemos? Pegamos a SPMar, analisamos os dados de mortalidade que existia antes e definimos 12 pontos críticos na SPMar, em 105 quilômetros. Liberamos um aplicativo que nós temos, que é o USafe. É como se fosse um Waze da proteção da biodiversidade. Ele informa você dos pontos críticos quando você está se aproximando e pede para você reduzir a velocidade. Liberamos por 5 meses e foi feita uma grande campanha lá na concessão. Eles também fizeram divulgação, eles fizeram panfletagem, distribuíram material, então não foi exclusivamente o uso do aplicativo. Mas, após 5 meses, 100% dos atropelamentos deixaram de existir nos 12 pontos. Essa é uma tecnologia que está pronta para a gente poder implementar. Ela protege 100% do trecho e o que é mais legal, ela muda conforme o horário do dia. Nós temos hotspots de atropelamento durante o dia que mudam para a noite, que mudam no período de férias, que mudam com a sazonalidade ambiental. No momento em que você implementa tecnologia que resolve isso a cada momento das características bioecológicas que você tem, você consegue implementar uma taxa de solução muito maior. Queria deixar essa provocação de início e depois a gente fala um pouco mais sobre outras tecnologias. Obrigado. Obrigada a você. Achei super interessante essa mistura de geolocalização, muito bacana. É bom saber que tem, né, saída, a gente tem outras possibilidades, ao invés de simplesmente fazer, né, um trechinho ali na rodovia para tentar fazer o animal passar por ali. Eu sempre pensei nisso, como é que você vai fazer, né, para o animal querer passar por aquele lugar, né? Mas é muito interessante saber dessa iniciativa. E aí também sobre iniciativas muito interessantes e bem-sucedidas, queria perguntar para a Érica, novamente.
Se existem exemplos de projetos ou iniciativas que são bem-sucedidas em relação ao tema e que poderiam ser replicados em outras regiões no Brasil também. Perfeito. Opa, agora estão me escutando, né? Perfeito. Existem sim bons exemplos no Brasil, inclusive no mundo, que podem ser replicados aqui, mas eu não vou falar especificamente dos exemplos, eu queria falar um pouquinho do conceito por trás do exemplo que levou a um case de sucesso, até porque, né, todo mundo tem falado aqui dos cases isolados e acho que isso também é importante. Mas o que eu gostaria de trazer? O pensamento que levou a um caso de sucesso, assim, não existe, na verdade, uma só medida de mitigação que seja 100% eficiente. Né? A gente não pode falar sobre isso. Basicamente, existem dois tipos de medida de mitigação. Um que vai influenciar o comportamento da fauna e outro que vai influenciar o comportamento do motorista. E para a gente ter mais sucesso, mais efetividade, é importante que essas medidas sejam conjuntas, que elas sejam complementares. Então, investir em apenas uma medida de mitigação, eu acho isso muito arriscado. Não vai dar certo. Então, o que a gente costuma dizer é, vamos investir no pacotão aí de medida de mitigação. Aí eu gostaria de trazer uma das maiores inovações que a CETESB trouxe, que é no produto final ali da DD, que é um plano de mitigação, gente. É um planejamento estratégico que compila todas a maioria das ações ali conjuntas, estratégias, medidas, né, que vai ter uma efetividade maior. Então, às vezes, a gente não pode investir só em uma, tá? Isso é importante dizer. A outra coisa é que no próprio plano de mitigação tem que estar... e a Maila falou sobre isso, a gente tem que colocar ali um recurso para estudar a efetividade. Né? Porque às vezes assim, a gente vai implantar um cercamento com passagem de fauna, achando que aquilo vai dar o maior resultado, e às vezes não. Mas por que não deu resultado? Você vai culpar o cercamento? Ou como que a gente faria para melhorar aquilo? Né? Como o professor falou, cercamento e passagem de fauna são muito eficientes, né? E também a gente precisa ter no contrato, tá, das concessionárias uma previsão de manutenção dessas medidas de mitigação. Então, eu vou dar um exemplo lá da BR-262, que eles implantaram um cercamento, mas um cercamento super baixo. Então, o que acontece? O veado vai lá, pula, fica preso ali dentro e sofre um maior risco de atropelamento e as pessoas culpam o cercamento. Né? E também, às vezes, ali o tatu vai lá e cavoca, ou as pessoas cortam o cercamento para passar. Então, tem que ter uma verba ali para manutenção. Tá? Tem que estudar a eficiência também, a efetividade dessas medidas de mitigação. Isso que eu queria trazer como aprendizado. A outra coisa, a Cíntia comentou sobre a questão do IDA, e eu acho que as concessionárias mais concessionárias podem se voluntariar a isso, né, que é o índice de desempenho ambiental. A Cíntia trouxe da questão da preservação do meio ambiente, falando da colisão especificamente, mas o IDA traz certificação ambiental, questões sociais e educacionais, né, isso é muito importante, traz a questão da inovação tecnológica, e uma coisa super interessante que o IDA traz também a questão das estruturas resilientes. Poxa, a gente acabou de passar por uma tragédia, né, ali no Rio Grande do Sul. Eu estava lá, eu estava em Porto Alegre, foi terrível, inimaginável. E isso teve impactos para a fauna também. Né? Então, a gente precisa começar a pensar em estruturas resilientes, pensada em eventos climáticos extremos. Né? A outra coisa que eu queria deixar é que a gente precisa também subir a régua. Né? Às vezes, a gente está muito ali no básico, mas não, a gente precisa também... superar os padrões. A Cíntia comentou do IFC 6 do Banco Mundial, é muito bem detalhado, a gente precisa chegar nesse nível. Não sei se vocês sabem também, mas tem a ISO da biodiversidade, né? A gente tem que começar a pensar nisso também. E o meu último assim, aspecto que eu gostaria de deixar é que às vezes a gente inverte um pouco a lógica da mitigação, a gente já vai... querendo reduzir o impacto, compensar, e não, né? Acho que não sei quem falou aqui, mas da questão de reduzir, a Tati, né, falou da questão de reduzir. Então, quando a gente tem ali a pirâmide,
da hierarquia da mitigação, aqui na base a gente precisa evitar os impactos. Depois a gente vai pensar em minimizar, depois em reduzir, recuperar, na verdade, e por fim, compensar. Então, quando a gente consegue cumprir essas etapas, a gente atinge uma coisa chamada no net loss, que é a não perda líquida da biodiversidade. Isso é uma coisa genial e que eu não vejo as rodovias, infelizmente, implementando isso no Brasil. Sendo que lá fora, na Inglaterra e na Austrália, por exemplo, já é uma coisa que é uma política pública. Então, seria muito legal, eu faço a provocação para a BCR, para a gente abraçar isso, né? Essa causa de não perder a biodiversidade. E a partir daí, todas as ações que a gente faz, a gente gera o net gain, que é o lucro. A gente está lucrando com aquilo, a gente está ganhando, a gente está melhorando a biodiversidade. Então, eu ficaria muito feliz se nas próximas bienais a gente visse estudos de caso com esse no net loss e o net gain. Aqui ia ser muito interessante. E é isso, acho que a gente tem o compromisso de estar sempre melhorando. Obrigada, Érica. Você deixou muitos ganchos para mim, eu vou ter que fazer uns comentários. A gente lá na NTT está trabalhando numa minuta de norma que, né, virá a ser uma resolução onde a gente vai tratar sobre a sustentabilidade nos contratos de concessão de rodovia e ferrovias. E a gente tem algumas iniciativas ali nesse plano de sustentabilidade para as concessões, como a gente tem chamado, e uma delas é muito atrelada à resiliência, mas não só isso, ao IDA. Então, a nossa ideia é que o IDA ele seja não só ambiental, mas de sustentabilidade, para a gente incorporar também ali a vertente social no tema, né? A rodovia, a gente sabe, tudo bem que o tema aqui é sobre fauna, mas afeta comunidades, enfim, a sociedade de maneira geral. Então, a gente tem essa intenção de trazer um ganho reputacional às concessionárias de rodovias que trouxerem mais inovações, que trouxerem mais soluções, e a gente, né, pretende procurar ali indicadores e metas para isso, para que a gente consiga trazer mais sustentabilidade de maneira geral nas rodovias. Então, é um trabalho que a gente tem feito a muitas mãos na agência. A superintendente de concessão tem liderado esse trabalho e é um trabalho do qual eu me orgulho muito. Eu acredito que a gente vai trazer muitos ganhos daqui em diante e trazer junto, né, e pegar as boas experiências que as concessionárias de rodovia já têm para a gente publicar isso, deixar isso mais claro. E aí, pensando um pouco nisso, em como as concessionárias de rodovias podem também contribuir, eu queria já direcionar a pergunta para a Tatiana. Em quais iniciativas que a Tamoios já está adotando em relação à preservação da fauna ali nas suas rodovias? Bom, vamos lá. A Tamoios, ela tem hoje em operação 17 passagens de fauna. Ainda temos 7 no trecho dos contornos que elas estão em construção e 2 que elas estarão ativas em breve. Então, dessas passagens, a gente tem 3 aéreas e as demais são subterrâneas. A gente até estava mostrando para o pessoal um pouquinho antes, a gente teve uma onça parda que passou, a gente conseguiu monitorar essa onça passando. Então, a gente tem anta, capivara, enfim, diversos animais cruzam essas passagens. Eu acho importante a gente dizer que é uma medida que não é tão avançada, mas funciona. E a Tamoios ela tem mais de 5 quilômetros de cercamento ao longo do trecho. E esse cercamento, muitas vezes, ele vem antes de uma passagem de fauna, para direcionar aqueles animais para cruzarem mesmo aquela passagem. E aí, falando um pouco de dado, né, todo mundo trouxe aqui a questão da necessidade de a gente avaliar melhor esses dados. Eu trago aqui um dado de 2020, a 24, então em 4 anos de monitoramento, de 5 apenas dessas passagens, a gente conseguiu identificar cerca de 1.400 passagens. Então, quando a gente fala que 1.400 animais passaram por essas passagens de fauna, foram 1.400 animais que não foram atropelados, 1.400 acidentes que não aconteceram por conta dessa segurança que a gente traz aí para a sociedade, para os animais também, para toda a sociedade, porque o meio ambiente é uma obrigação, como a gente já vem dizendo aqui, de todos, né? Então, eu também tenho muito orgulho de dizer que essas medidas elas funcionam, que a Tamoios monitora, cuida, faz a manutenção desse cercamento. Ao longo do nosso trecho também temos diversas placas, né, indicativas da passagem de fauna.
dos crimes, né, que podem ser cometidos pelas pessoas que abandonam os animais, um crime de maus tratos. Então a gente percebe que essas placas indicativas, elas surtem efeito. As pessoas de fato reduzem a velocidade, elas de fato pensam 2 vezes antes de abandonar um animal ali no trecho. Então, adorei a ideia trazida pelo Alex, que é a história da loba e a tecnologia. Aliás, quero conversar depois aqui do painel sobre isso, porque eu acho que é isso. É nosso dever buscar sempre uma forma melhor de ajudar aí a nossa sociedade de uma maneira sustentável. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Em relação a todo esse tema, né, eu acho que está bem claro aqui que sustentabilidade é o futuro, mas não só isso, né? Preservar a nossa fauna também faz parte desse futuro. E aí eu direciono a pergunta para a Mayla já perguntando sobre o futuro, né? O órgão licenciador, né, de São Paulo, com certeza, já tem muitas experiências e já prevê o que vai acontecer. Então, o que vocês esperam, né? Que outras experiências bem-sucedidas vocês estão esperando aí, né? Que só podem compartilhar e que vocês esperam que aconteçam também. Em relação ao futuro, né? Então, antes eu vou até comentar um pouquinho o que a Érica falou. De fato, a gente acredita que não é uma medida, escolha de uma medida ou outra medida que vai reduzir os atropelamentos. Então, na verdade, é um conjunto de medidas, né, que elas têm que ser adotadas considerando os trechos críticos. Então, assim, não dá para a gente falar, vai ser tudo igual em todos os trechos. Não, porque a dinâmica, dependendo da espécie, dependendo do trecho, dependendo do entorno, né, isso muda. Né? E a questão do tempo também. Então, assim, uma medida que foi implementada hoje, pode ser que daqui a um tempo não seja muito efetiva. Por quê? Por conta da alteração no uso e ocupação do solo, do entorno das rodovias, né? Da questão da presença de conectividade ou a falta de conectividade, né, entre os fragmentos que acaba pressionando mais a fauna a procurar a rodovia para fazer a travessia, né? Então, assim, a gente está discutindo em relação a desenvolvimento sustentável, então a gente está tentando, na verdade, encaixar as duas coisas, né? A segurança do usuário com a duplicação, melhoria viária, né, no tráfego e tal, mas também atrelar isso, né, junto com a conservação da biodiversidade. É um desafio? É um desafio. Mas o que a gente vem notando ao longo do tempo, de todos esses licenciamentos que a gente vem acumulando, são boas experiências. A gente tem muitas lições aprendidas também, né? No começo, a gente exigia algumas medidas que depois, no monitoramento, a gente viu que precisava mudar ou não eram muito eficazes. Então, a gente aprendeu muito ao longo desse tempo do licenciamento. Inclusive, isso levou a própria equipe da CETESB a buscar especialização, né, em relação a esse tema. Algumas outras medidas que a gente vê como sucesso, elas estão muito relacionadas à unidade de conservação de produção integral. A gente no estado de São Paulo tem algumas rodovias que foram ou duplicadas ou foram pavimentadas, né? E essas rodovias elas cruzam unidades de conservação de produção integral como parques estaduais. O parque estadual por si só ele abriga uma biodiversidade muito grande no estado de São Paulo. E, alguns casos, a gente pediu, né, por conta das ocorrências, a gente discutindo com o DR na época, a gente discutiu medidas estruturais, mas também outras medidas, né, como, na verdade, o controle de acesso no período noturno, né? Porque só a medida não adiantava você colocar só um radar, né? Então, por isso que é importante o conjunto de medidas e você saber em que território que você está lidando, né? Outro caso que a gente pode citar é o cercamento integral de todo o trecho da rodovia que circundava um parque também, né? Junto com não só o cercamento, mas passagens de fauna também e avaliação e monitoramento desse trecho. Então, a gente acredita que com esse cercamento, mas também com as passagens de fauna que vão direcionar para
a fauna poder manter a conectividade também no território, né? Isso vai também ajudar a minimizar os atropelamentos. E a gente tem um caso fresquinho aí, que é o que a gente tem de resultado, num trecho de 63 quilômetros da SP-333, da Entrevias, com o monitoramento, né, das medidas que foram implementadas, inclusive eles implementaram um dispositivo diferente, que é uma rampa de acesso, rampa de escape, né, para a fauna, e que nesse período, junto com todas essas medidas, eles perceberam uma redução de 77% no atropelamento, né, nas ocorrências de fauna no trecho entre Marília e Assis. Né? Então, isso mostra o quê? Que as medidas, elas que são implementadas e vêm sendo monitoradas, elas têm tido sucesso. Né? Então, de fato, as concessões, né, os órgãos, os operadores rodoviários têm aí se esforçado e têm implementado medidas, e a gente tem esperança que a gente vai conseguir reduzir ainda mais as ocorrências de atropelamento. E em relação ao futuro, então, assim, a gente agora está na expectativa de receber esses dados, avaliar esses dados, e a CETESB também ela está trabalhando no uso, né, até estava conversando com o Alex antes, né, sobre o uso de geotecnologias também. Então a gente está modernizando a CETESB, né, porque não dá para a gente ficar fora disso, né. Então a tecnologia está aí para oferecer um serviço de melhor qualidade para a gente. Então a CETESB está trabalhando aí essa primeira versão do plano de mitigação. Ela está aí, a gente vai implementar, a gente vai monitorar, mas a gente está prevendo também, e está prevendo avanços, né, também no uso de tecnologias que ajudem a gente também, tanto na análise desses dados ou na implementação de outras medidas aí para a conservação da fauna no estado. Obrigada, Mayla. Ainda, acho que também sobre o futuro, né? A gente quer pensar aqui sobre inovações, o que pode ser feito. E o Alex, acho que é o cara para poder falar sobre esse assunto. Então, quais são as inovações que a gente tem para esse tema, Alex? Legal. Bom, hoje em dia a gente falar em prever coisas para 10 anos, elas se resolvem em 2, né? Então, assim, está tudo numa velocidade muito diferente. E eu pensei muito o que a gente poderia trazer, e eu vou trazer 3 casos que na verdade não é futuro, é presente. Só nós não estamos ainda implementando eles da mesma forma como poderiam ser. Primeiro deles, nós vamos deixar de ter monitoramento de fauna como a gente enxerga ele hoje. Já existe tecnologia que permite isso, já estava sendo utilizado na Europa. Você acopla uma pequena câmera, por exemplo, no carro do inspetor de tráfego. A 60 km por hora, ele consegue fazer identificação de anfíbio. Ou seja, nós não precisamos aguardar 5 dias a cada 3 meses, como tem na DD. Nós podemos ter dados contínuos. E essa tecnologia coleta coordenada, faz a identificação taxonômica, porque hoje nós temos a tal visão computacional, a machine learning e inteligência artificial, que nos permitem trabalhar com isso. Ele já joga o dado direto numa plataforma de dados e o resultado sai em tempo real, praticamente, para que a gente saiba a eficiência das medidas que a gente tem. Isso está posto, a gente já pode começar a implementar, provavelmente 1, 2 anos poderia estar facilmente em toda a malha sendo utilizado essa tecnologia. Esse é um ponto. O outro é a velha discussão, e a Érica falou muito bem, que a gente acaba sempre tentando apagar o fogo que já está acontecendo, as coisas quando já estão implementadas. O exemplo que eu dei dos quilômetros de proteção, que hoje permitem modelar risco, nós usamos 50 espécies ou mais, modelamos usando 150 variáveis, tanto bioecológicas quanto de tipologia de rodovia. Então, para cada registro de animal atropelado, a gente analisa altitude, temperatura, vegetação, se tem quantas pistas, qual a velocidade, fluxo de veículos e tudo mais. Integramos essas informações com inteligência artificial e conseguimos fazer
para grandes malhas viárias. Nós entregamos no começo do ano passado 6.200 quilômetros para a Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, quilômetro a quilômetro, numa ação junto com o IMA, lá no estado, para que a gente pudesse mapear as zonas de risco de atropelamento para todo o estado. Definimos isso e agora está sendo usado para planejamento territorial. Hoje, com os modelos existentes que a gente está conseguindo fazer, se você me disser, eu vou construir uma estrada nesse ponto, com tal fluxo de veículos, com tais características, nós modelamos com mais de 80% de precisão quais são as chances quais são os pontos críticos que você tem. É uma mudança de deixar de pensar no dado passado, porque quando a gente trabalha com monitoramento, é que nem investir em bolsa, na verdade, né? Seus ganhos passados não garantem os ganhos futuros. Isso a ciência já mostrou, os dados que o pessoal tem lá do Mato Grosso do Sul já mostrou várias vezes as mudanças na posição de hotspots que a gente tem. Então a gente tem que começar a internalizar isso e pensar como que nós podemos modelar grandes regiões e trabalhar preventivamente. Vai continuar tendo que fazer monitoramento? Claro que vai, porque a gente precisa avaliar a efetividade desse processo. Mas nós, na base, no projeto executivo, hoje podemos ter modelos preditivos com excelente qualidade. Esse é um grande avanço. E o terceiro, tentar ser rapidinho, mas que talvez seja o mais legal disso, e a Érica também comentou sobre isso, nós hoje conhecemos os pontos críticos e conhecemos aproximadamente quantos animais morrem. Nós conseguimos fazer a conta reversa e trabalhar com créditos de biodiversidade. Eu consigo hoje avaliar, e nós já estamos fazendo isso para frotas de caminhões, para as empresas de logística, eles consomem quilômetros de proteção e conforme o comportamento do motorista, conforme a velocidade que ele passa nos pontos críticos, ele deixa de atropelar. Deixando de atropelar, assim, na mesma lógica dos créditos de carbono, nós conseguimos utilizar o que ainda se fala muito pouco, mas que vai entrar muito em voga nos próximos anos, os créditos de biodiversidade. E a gente consegue dizer quantas vidas uma determinada frota está salvando. Isso é feito hoje para logística, mas pode ser feito para usuários de concessão, para 100% dos usuários numa malha viária sem problema nenhum. Então esses são 3 pontos que já estão disponíveis e que a gente pode começar a trabalhar amanhã para ajudar a reduzir todos esses impactos que a gente tem no nosso território. Obrigada, Alex. É muito interessante ver essa interação da tecnologia, né, com esses temas de sustentabilidade, análise preditiva, inteligência artificial. A gente já vive nesse mundo e a gente ainda vai ser muito alterado, né, como você diz. Né, tudo que a gente acha que vai acontecer daqui a 10 anos, em 2 anos já está acontecendo. Eu acho que essa PG vai sempre aumentando. E eu acho que um ponto que é bem interessante em relação a esse painel como um todo é que a gente juntou aqui uma concessionária de rodovia, academia, com empresas de consultoria especializada sobre o tema, com o órgão licenciador e uma agência reguladora e misturando também em âmbitos federal e estadual. Então, eu acredito que a gente tem muito a aprender em conjunto. Eu acho que, pelo que eu, né, vejo, o tema, de uma maneira geral, todo o tema da Bienal, né, é um tema que está em ebulição. Cada dia que passa tem uma novidade. A gente está sempre procurando algo novo, alguma melhoria, algo que possa, né, trazer mais resiliência, ou, enfim, para que a gente consiga, né, viver ali num espaço um pouco mais agradável, né? E é muito interessante a gente ver também essas contribuições em relação às tecnologias. Eu acredito que tem muito espaço ainda para evoluir no tema. A gente tá, como eu mencionei, a gente está fazendo lá na NTT essa norma, né, desse plano de sustentabilidade, e quando a gente vê os padrões de desempenho do IFC, que tem o padrão 6, ele tem um título, né, falando sobre a conservação e como tem que cuidar dos recursos naturais vivos, mas isso não era muito bem detalhado. Então, a gente está tentando, nessa norma, fazer um detalhamento inicial e depois pedir ao próprio setor regulado que faça propostas, né,
de detalhamento sobre como apresentar esses dados. E achei interessante porque uma das questões que a gente colocou aqui como detalhamento seria, né, de fazer estudos de avaliação de impactos, que é justamente o que a gente comentou aqui, né? Tem que fazer um levantamento de riscos e possíveis impactos. Então, passa por planejamento, mas não só isso, de alinhar com o órgão de licenciamento sobre os planos de gestão daquelas áreas. Então, é isso, não é uma conversa de um ator só, não é um tema de somente o órgão de licenciamento ou somente os especialistas, é de todo mundo, né? E se a gente está falando de rodovia, a gente está falando de algo que impacta uma grande quantidade de pessoas, uma comunidade e os animaizinhos, né? É claro. Então, bom, acho que esse é o encerramento do nosso painel. Eu agradeço muito a todos os participantes, agradeço a todos que participaram aqui como ouvintes e é isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima Bienal.